A vida sempre vai testar a sua mente. Não importa quem você seja, não importa o quanto tenha conquistado, o mundo sempre vai encontrar uma forma de provocar você. Às vezes, é um comentário maldoso, outras vezes, uma decepção silenciosa. Mas o estoico entende uma verdade que a maioria das pessoas não enxerga. O que te fere não é o golpe externo, mas a forma como você reage a ele. Imagine caminhar por este mundo sem se abalar, ser atingido por críticas, humilhações ou traições e, ainda assim, permanecer de pé, inabalável, como uma rocha diante da tempestade. Isso não é insensibilidade, é domínio. É conquistar a própria mente até o ponto em que nada de fora pode roubar a sua paz. E é exatamente esse caminho que o estoicismo nos mostra. Um caminho de autodomínio, coragem e liberdade interior. Muitos acreditam que ser estoico é ser frio, indiferente ou sem emoção. Mas a verdade é o oposto. O estoico sente, mas não se rende. Ele aprende a comandar as próprias emoções e não a ser escravo delas. Pense em quantas vezes você reagiu por impulso e depois se arrependeu. Uma palavra atravessada, uma raiva momentânea, um gesto impensado e, de repente, parecia que você havia perdido a si mesmo. O estoicismo nos lembra: emoções não são o problema. O problema é perder o controle diante delas. Sua mente é como um cavalo selvagem. Se você não segura as rédeas, ele te leva ao abismo. Mas se você aprende a guiar esse cavalo, pode chegar muito mais longe do que imagina. Sêneca, em meio a acusações e perseguições do imperador, escrevia sobre paciência. Mesmo cercado de ameaças, ele entendia: nada pode me ferir sem que eu permita. Esse é o segredo da força interior. E é por isso que, diante da provocação, o estoico não explode. Ele respira. 3 respirações conscientes. Um intervalo pequeno, mas suficiente para transformar reação em escolha. A cada vez que você deixa de ser marionete do mundo e decide ser senhor de si, você planta uma semente de liberdade. Controle emocional não é frieza, é maturidade. É a capacidade de olhar para dentro e perguntar: essa reação me representa ou só expõe meu descontrole? Mas a vida não testa apenas através da raiva. Testa também com as decepções. Quem nunca acreditou em alguém e acabou traído? Quem nunca esperou lealdade, reciprocidade, consideração e encontrou o oposto? O gosto amargo da decepção pode endurecer o coração de qualquer um. Muitos se tornam amargos, desconfiados, cínicos. Mas o estoico escolhe outro caminho. Ele transforma a dor em força. Epicteto, que nasceu escravo, sabia melhor do que ninguém que não são as circunstâncias que definem o homem, mas a forma como ele responde a elas. A decepção não é um fim, mas um espelho. Ela revela quem realmente somos quando tudo dá errado. A maioria entrega o poder da própria vida nas mãos dos outros. Esperam ser tratados com justiça e, quando não são, desmoronam. Mas o estoico entende: eu não controlo o outro, eu só controlo a mim mesmo. Por isso, ele usa a dor da decepção como argila, moldando uma versão mais madura, mais firme, mais consciente de si. Sêneca dizia: as dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Então, quando alguém te decepciona, não veja isso como o fim da sua confiança, mas como a chance de construir limites mais claros, valores mais sólidos e uma maturidade que ninguém poderá tirar de você. Você não é definido pelo que fizeram contra você. Você é definido pelo que escolhe fazer com isso. E ainda que a vida traga decepções, ainda que traga perdas, há algo que nunca muda: a necessidade de permanecer de pé. Mas como continuar quando tudo parece pesado demais? Quando você acorda cansado antes mesmo do dia começar? Quando parece que nada flui e que o universo inteiro está contra você?
É aí que nasce a verdadeira alma estoica, na resiliência. Epicteto, mesmo com o corpo marcado pela escravidão, dizia: é fácil estar bem com o mar calmo. O verdadeiro teste é na tempestade. O estoicismo nunca prometeu uma vida sem dor, mas nos deu ferramentas para dobrar sem quebrar. Ser estoico não é negar o sofrimento, é aceitá-lo, suportá-lo e seguir caminhando. É como o bambu. Ele se curva no vendaval, mas nunca se parte. E quando a tempestade passa, ele se levanta de novo, firme, enraizado. Assim também você. Quantas vezes já enfrentou dores que achou que seriam insuportáveis? Quantas noites escuras superou, acreditando que não haveria um amanhã? Mas houve, você sobreviveu, você dobrou, mas não quebrou. Marco Aurélio, em meio a batalhas, traições e crises, escreveu: se você sofre por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua percepção sobre ela. E essa percepção é o que pode ser transformado a qualquer momento. A prática estoica é simples. Diante da dor, repita para si mesmo: isso vai passar. E eu também vou passar por isso. Essa lembrança é um escudo contra o desespero. Por fim, lembre-se, não há vergonha em se curvar. A verdadeira força não é rigidez, é flexibilidade. A vida vai te empurrar ao limite, mas você não precisa ser imbatível. Precisa apenas ser inquebrável por dentro. Você já percebeu como a irritação se infiltra nas pequenas coisas? Uma palavra atravessada, um comentário desnecessário, alguém que corta você no trânsito. Parece pouco, mas em segundos o coração acelera. A mente se enche de fogo e quando você percebe, já respondeu sem pensar. Já perdeu a calma, já entregou o controle. Mas aqui está a pergunta que poucos têm coragem de se fazer. A culpa é do outro ou da falta de preparo interno? O estoicismo nos dá uma resposta desconfortável, mas libertadora. A raiva não nasce do que fazem com você, mas da forma como você interpreta o que fazem. Epicteto dizia que, se alguém te provoca, o problema não é a ação da pessoa, mas o julgamento que você faz dela. Isso muda tudo, porque significa que não são os outros que controlam a sua paz. É você que a entrega quando reage sem pensar. Cada irritação, por mais incômoda que seja, é um treino. É como um professor severo que revela onde você ainda é frágil. Aquele colega que fala demais, o familiar irônico, o motorista impaciente, todos eles são testes para mostrar até onde você já domina a si mesmo. O estoico entende que cada provocação é um convite para crescer. E aqui está um exercício prático. Da próxima vez que sentir a raiva subindo, respire fundo e pergunte a si mesmo: isso é real ou é apenas meu ego ferido? Essa pergunta simples pode salvar você de respostas impulsivas que custam caro. Marco Aurélio lembrava: a melhor vingança é não se tornar igual àqueles que te feriram. Essa é a verdadeira liberdade. Não ser marionete das atitudes alheias. Mas se a raiva é uma prisão, existe outra corrente ainda mais silenciosa: o medo. Quantos sonhos você enterrou por medo? Quantas vezes deixou de agir porque tinha vergonha de ser julgado, de falhar, de não estar à altura? O medo é traiçoeiro porque se disfarça de prudência. Ele sussurra: não faça isso, é arriscado demais. E você acredita. A vergonha é ainda pior. Ela diz: você não é suficiente. E de tanto ouvir essa voz interna, você paralisa. O estoicismo olha para o medo e diz: entre mesmo assim, porque fugir do medo só o fortalece, mas enfrentá-lo, mesmo tremendo, liberta. Marco Aurélio, que comandava exércitos e enfrentava ameaças todos os dias, escreveu para si mesmo: não se deixe paralisar pelo medo da ação. O medo existe apenas na sua imaginação. Quantas vezes você já se prendeu em um futuro imaginário? E se eu fracassar?
e se rirem de mim. Mas e se, justamente do outro lado desse abismo, estiver a sua verdadeira força? O medo não é sobre o presente, é sobre suposições. E o estoico aprende a viver no agora, enfrentando o que está diante de si e não fantasmas que ainda não aconteceram. A vergonha também precisa ser desmascarada. Muitas vezes ela nasce de feridas antigas, de humilhações que ficaram gravadas na memória. Mas aqui está uma verdade dura. Você não é o que te fizeram. Você é o que escolhe fazer com isso. Sêneca dizia: quem tem vergonha de suas circunstâncias coloca a própria dignidade nas mãos do acaso. A vergonha só existe onde você esqueceu o seu valor. E recuperar esse valor não é sobre conquistar algo externo, mas sobre alinhar-se com sua verdade. Pense em quantas pessoas deixam de mostrar quem realmente são por medo de parecer ridículas. Sonhos enterrados porque alguém riu, talentos escondidos porque alguém criticou. O estoico entende: é melhor falhar vivendo a sua verdade do que passar a vida se escondendo dela. E quando você encara o medo e a vergonha de frente, algo extraordinário acontece. Você descobre que o seu valor não depende dos resultados, mas do seu caráter. Vivemos em um mundo obcecado por números e aparências, seguidores, curtidas, salários, conquistas. Mas será que você é apenas isso? Se tudo isso fosse retirado hoje, o que sobraria? O estoicismo responde: sobra o que ninguém pode tirar, sobra o seu caráter. Epicteto dizia: não é o que você tem, mas como você vive, que determina quem você é. Essa frase corta como uma lâmina, porque expõe uma ilusão moderna, a de que o valor de alguém depende das conquistas. Mas a verdade é que conquistas vêm e vão. O que permanece é a integridade. Sêneca perdeu riquezas, prestígio, amigos, mas dizia: nada é perdido se a integridade estiver intacta. Porque o que sustenta você não são as medalhas que o mundo pendura no seu peito, mas os valores que você carrega no coração. Pense em um atleta. Ele pode se dedicar anos ao treino e ainda assim falhar no dia da competição. Isso faz dele um fracasso? Não. O valor está no esforço, na disciplina, no caráter que não depende de uma única vitória. O mesmo vale para qualquer pessoa. Uma mãe, um trabalhador, um estudante. O mundo pode medir você pelos resultados, mas o estoico sabe que a medida real é a dignidade com que você vive. É por isso que, no fim das contas, nada deve te abalar. Não porque você seja de pedra, mas porque você aprendeu a se sustentar naquilo que ninguém pode roubar. A raiva pode tentar te arrancar do eixo, o medo pode tentar te paralisar, a vergonha pode tentar te silenciar. Mas se você escolher se alinhar com a sua verdade e sustentar seu caráter, você se torna intocável. Não é sobre vencer sempre, é sobre permanecer inteiro, mesmo quando tudo parece perdido. Se essa mensagem tocou você, lembre-se, a força estoica nasce quando você escolhe ser dono de si mesmo. Escreva aqui nos comentários: minha mente é meu templo. Assim você reforça esse compromisso e inspira outros a caminhar no mesmo caminho. Inscreva-se no canal O Viking Estoico. Ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa despertar essa força interior.